E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um Pense no Alto e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, sobre por que o Papa está em Roma, porque a nossa igreja ela é romana. Solta a vinheta. Galera, para entender um pouco mais por que a nossa igreja ela é romana, eu vou chamar quem para nosso convívio aqui? O YouCat. É isso mesmo, já está marcado dessa vez, não vou perder tempo procurando. No ponto 141, qual ponto, Deusimar? 141, tá certo? Você lê lá, qual é a missão do Papa? Mas o que eu quero falar sobre a igreja romana, eu vou ler aquela parte que não está em negrito, né? Faz assim. Jesus concedeu a São Pedro uma singular precedência entre os apóstolos, que faz dele a superior autoridade na igreja primitiva. A igreja local que São Pedro dirigia e o lugar do seu martírio tornou-se então, após a sua morte, o ponto orientador da jovem igreja. Gente, não sou eu que estou falando, gente. É o YouCat, tá certo? O YouCat, né? E aí fala que a igreja, ela nasce no seio de Roma. Por que a igreja não nasce em Jerusalém? Por que a sede da igreja não é em Jerusalém? Pelo simples fato que Jesus mesmo, vocês conhecem, né? Jesus, gente boa falando nisso, ele concedeu a Pedro o primeiro, o primado. Por isso que na igreja a gente chama que Pedro ele é o primeiro entre os iguais. Claro que todos os apóstolos são constituídos na mesma dignidade, mas Pedro ele é o primeiro. Tanto que o próprio Jesus fala, eu te dou as chaves da minha igreja. E Pedro, logo depois do Pentecostes, ele vai lá evangelizar Roma, que era como se fosse a capital do mundo na época, o Império Romano, né? Você deve ter estudado isso em história, ou não, né? E aí, era como se fosse a capital do mundo, e ele vai evangelizar aquele lugar. E, gente, tem um negócio muito rocheda, muito pancada sobre Roma, que é, depois que Nero, um dos imperadores, com muita raiva dos cristãos, ele decide tentar acabar com o cristianismo. Lembra aí, né, que Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Houveram muitos anticristos tentando derrubar a igreja e Nero, né, foi um desses. Gente, calma aí, eu não estou dizendo que Nero foi o Satanás, não, pelo amor de Deus. Mas o anticristo na hermenêutica bíblica, palavra difícil na hermenêutica, na interpretação bíblica, é aquela pessoa que se opõe a Cristo, que se coloca contra o reino dos céus, deu para entender? Então Nero, ele com muita raiva do cristão, manda incendiar Roma, sendo que ele pensava em incendiar só alguns bairros pobres, sendo que o incêndio tomou conta de Roma inteira. E ele colocou a culpa nos cristãos, e Pedro, quando sabe que a culpa foi colocada nos cristãos, tenta sair correndo. E, velho, tem uma experiência muito massa que a tradição da igreja traz, que é Pedro saindo de Roma. Diz a tradição que quando ele está saindo, ele vê Jesus vindo na outra direção. E ele pergunta em latim, qual vades, Domine? Aonde vais, Senhor? E Jesus olha no olho dele e diz, vou morrer mais uma vez por ti. Velho, e aí Pedro volta para Roma e é crucificado em Roma. E lá dá o fundamento da igreja, exatamente porque Pedro é a cabeça da igreja, né? O primeiro entre os iguais, e ele evangeliza e morre em Roma, né? Então é por isso que a nossa igreja ela é romana, não porque nós, tem um lance de enculturação, por que não tem as igrejas brasileiras, não sei o que lá, não, velho. A nossa igreja ela é apoiada na autoridade de Pedro, porque o próprio Cristo fala que Pedro é a cabeça da igreja. Eu te dei as chaves de ligar o céu e a terra. E além disso, lá no Apocalipse, nós lemos, né, se não me engano, no capítulo 21 de Apocalipse, que João vê a Jerusalém Celeste, que é a igreja celeste, e ele vê que ele está sobre 12 fundamentos, cada porta sobre um fundamento. Em cada fundamento, em cada pedra fundamental tem o nome dos apóstolos. Ou seja, a nossa igreja ela é apostólica. Claro, tendo como pedra fundamental, como diz no próprio texto de Apocalipse, o próprio Cristo. Então é isso, velho. É por isso que a nossa igreja ela é católica, universal, né? Não universal, né? Ô glória, ô Deus tremendo. Católica, universal, apostólica, fundada nos apóstolos e romana. Deu pra entender? E é isso, galera. Se tu gostou do vídeo, sucesso. É isso.